Ansiedades, compulsões, já faz muito tempo que alguns tipos de comportamento deixaram de ser considerados esquisitices ou manias, como a gente chama. Muitas pessoas perdem mesmo o controle diante de coisas corriqueiras, como uma prova na faculdade, um concurso público ou até mesmo uma festa de casamento, por exemplo. E quando a gente identifica essa dificuldade, é hora de buscar ajuda médica. Veja como a Laís e a Letícia lidaram com essa situação. Poucos minutos de conversa e o resultado. Tá suando a mão, não? Um pouquinho. São os sinais da ansiedade. O que para muita gente parece simples, sem importância, se torna um desafio diário para Letícia. O mais recente é a espera de um casamento em que ela vai ser madrinha. A gente fica preocupado com vestido, com sapato. Comprei um vestido, daí não gostei, procurei outro, acabei comprando outro vestido. Para a Letícia, a ansiedade provoca dois tipos de compulsão. O primeiro é por comida e o segundo por comprar coisas. Aqui sobre a cama estão as últimas roupas e calçados que ela comprou numa crise de ansiedade. Esse sapato aqui, por exemplo, tem 6 anos e em 6 anos ela só usou uma única vez. Esses aqui atrás nunca foram usados, assim como essa maleta aqui que ela comprou há 3 anos. Tem até a etiqueta ainda. O comportamento compulsivo trouxe dívidas, mas aos poucos ela conseguiu resolver o problema. Hoje faz tratamento, usa 2 remédios receitados pelo médico. Um é para dormir e o outro para controlar a ansiedade. De 2 anos para cá eu tive uma melhora boa já, né? E consigo controlar um pouco mais essa questão dessas crises de ansiedade, né? Então é um passo de cada vez, né? É um dia após o outro, assim. Foi desse jeito que Laís conseguiu acabar com as crises de ansiedade. Ela foi diagnosticada com o nível máximo desse sentimento e sofria muito, principalmente na época da faculdade. Às vezes, caminhando entre uma prova e outra, eu sentia as pontas dos dedos ficando duras, bem avermelhadas, e aí eu começo assim a ter uma crise, uma sudorese absurda. Eu tinha no pé, nas axilas, nas mãos principalmente. Laís fez sessões de acupuntura e usou ansiolítico durante 1 ano. As crises não a incomodam mais. Aprendeu a controlar o sentimento. Está passando por um teste e tanto. Ela foi aprovada em 3 concursos públicos e até agora não foi chamada em nenhum. Aprendeu a esperar sem sofrer. Eu tenho ido à academia, porque realmente ajuda bastante na ansiedade. E eu tenho continuado estudando, né? De repente, surgindo outros concursos, eu vou fazer também. E para falar sobre os diferentes níveis de ansiedade, a gente recebe aqui no estúdio o psiquiatra Marcos Estevão. Doutor, bom dia, obrigada por nos atender mais uma vez. Bom dia, Jairzinho. A partir de que momento a ansiedade deixa de ser corriqueira e passa a ser de fato um problema? Pois é, eu acho que a gente tem que separar o ser ansioso do estar ansioso. As dificuldades da vida vão deixar as pessoas naturalmente ansiosas. O estar ansioso, com manifestações psíquicas como um desconforto, palpitações, nem sempre é uma doença. São situações da vida corriqueiras, mas que, de alguma forma, interferem na vida do dia a dia. Deixa as pessoas muito mal. Como, por exemplo, a realização de um concurso público, uma entrevista para trabalho, coisas parecidas podem deixar as pessoas ansiosas. Mas isso passa. Agora, o estar ansioso, um estado de ansiedade permanente, isso pode se tornar patológico. Isso impede a vida profissional, social, familiar. Ele deixa de viver adequadamente. Quando ele deixa de viver adequadamente, aí é hora então de procurar ajuda profissional. A ansiedade, ela é um sintoma de uma doença, como ela pode também ser uma manifestação normal da vida. Como nós podemos identificar se um parente, um amigo, ou se nós mesmos estamos com a ansiedade acima do normal? Pois é, como eu falei, é uma forma de ser. Você já percebe a pessoa ansiosa desde sempre. De um modo geral, começa isso numa fase mais tenra da vida, desde a infância, adolescência, ele já começa a se mostrar ansioso.
A ansiedade, ela atinge todos os sexos, principalmente as mulheres, com exceção dos transtornos obsessivos compulsivos, que são também uma manifestação ansiosa, e as pessoas já têm essa característica. Pessoas com essas características, elas precisam ser levadas de imediato para um profissional. Pessoas realmente que têm um comportamento mais agitado, um comportamento com muita sudorese, com muita palpitação, muita dificuldade de viver em contato com outras pessoas, pessoas temerosas de um modo geral ou com algumas manias, elas precisam ser levadas para uma avaliação profissional. Tanto a psicologia quanto a psiquiatria precisam entrar nesse tratamento. A partir do momento que nós identificamos o problema, como que é feito esse tratamento? Pois é, esse tratamento a gente diz que é um tratamento integrado, ou seja, ele precisa de uma terapia de apoio, uma psicoterapia para tentar superar as dificuldades do dia a dia, mudar padrões de comportamento. E vai precisar também da psicofarmacoterapia, ou seja, medicamentos. Esses medicamentos, eles são medicamentos, a maioria deles que não causam dependência, mas se usa também por algum tempo medicamentos que causam dependência. Então isso aí é uma responsabilidade muito grande, tanto do profissional, quanto da família que está acompanhando esse paciente e do próprio paciente, porque ele tem condições para decidir sobre a sua vida. Como são medicamentos, alguns deles, que trazem um prazer muito grande, porque eles são os analgésicos, vamos dizer, dessa ansiedade, eles tendem a ser muito perigosos. Esses medicamentos são chamados de tarja preta. Então, medicamento de tarja preta, teoricamente, eles sempre têm que ser prescritos por pouco tempo. Mas hoje nós temos medicamentos, um arsenal muito grande, que podem ser feitos por longo tempo e que o paciente fica bem e leva uma vida normal, podendo desenvolver todas as atividades do dia a dia. Isso aí, o importante é ter qualidade de vida. Qualidade de vida. Nós recebemos aqui no estúdio o Dr. Marcos Estevão. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Uma ótima semana. Eu que agradeço.